Eu li Os Abismos, da Pilar Quintana, que foi o primeiro livro que eu li dessa autora. Ela é uma autora colombiana. Ela escreveu também um outro livro, né, que é muito conhecido, que é A Cachorra, e tá na minha lista de leitura também, eu quero ler ele em breve. E esse livro ele é contado por uma criança, a Cláudia. Ela mora com os pais dela, né, uma cidade chamada Cali, na Colômbia. Ela vem já de uma família com muitos traumas, né? A mãe dela, que também se chama Cláudia, teve problemas ali com a família dela quando ela era criança, né? Ela era rejeitada, ela sofreu bastante. E apesar da Cláudia, criança, né, filha, ter sempre a mãe dela do lado, né? Ali junto com ela, a mãe dela era um pouco omissa, né? Eu acho que não no sentido de ser má, né? Mas assim, a mãe dela também sofria de uma depressão, talvez não, com certeza, né? Vinda desde a infância dela, né? Que ela sofreu, então ela trouxe isso para ela, não se curou e acabou repassando isso para a filha dela. Os Abismos, ele é um nome bem interessante porque o livro gira em torno desse universo. Até porque tem várias histórias em que a tragédia acontece de forma recorrente, da mesma maneira, digamos assim, né? Abismos não estão só na mente das protagonistas, mas ele permeia ali a história toda. Um fato interessante também é que a filha ela tem que amadurecer logo, porque ela vê diversas situações em que os pais estão envolvidos, ela tem que lidar com diversas situações que ela antes nunca tinha vivenciado, né? Então, algumas coisas acontecem na frente dela e talvez, não sei se por uma falha da mãe ou porque acha que ela não ia entender, mas assim, ela entende tudo, ela observa tudo e ela começa a perceber algumas coisas acontecendo entre os pais dela, né? É um livro que não tem um grande acontecimento, na minha opinião, mas no geral, o tempo todo você fica angustiada, né, com o que pode acontecer. Esse livro é dividido em 4 partes. Primeira parte, eu fiquei bem empolgada, assim, eu li bem rápido, fiquei muito interessada na história. E, na minha opinião, depois disso, o ritmo caiu um pouco, sabe? Então eu perdi um pouco aquele entusiasmo que eu tava no começo do livro. Ele é bem curtinho, mas eu demorei um pouquinho porque eu confesso que eu me desinteressei ali na segunda parte, que cai um pouco o ritmo, né? Eu vi várias influenciadoras indicando, mas ele não me prendeu tanto, assim, sabe? Talvez no começo eu tenha ficado um pouco mais imersa na história, mas depois no desenrolar, assim, eu acabei me distraindo um pouco. E esse é mais um livro que fala sobre a relação entre mãe e filha. É um assunto que eu gosto muito, que é delicado, né? Eu gosto de entender, de tentar, pelo menos, entender a forma como essas relações são construídas. Talvez pelo fato de eu ser mãe também, a gente tenta, né? A gente pensa que faz tudo que pode pelo filho, né? E às vezes você falha em algum momento, você tá imersa nos seus problemas, imersa nos seus pensamentos, e você não consegue dar a devida atenção. E quando você lê um livro desse, como uma pancada, assim, então é uma coisa que fica remoendo, assim, dentro da gente, ler uma história com tantas situações, não de negligência, algumas vezes de negligência, assim, é claro, mas em que uma criança fica desamparada, né, emocionalmente dentro de casa. Eu gostei, mas assim, eu acho que essa história não me pegou muito. Mas não é uma história ruim, é uma história excelente que deixa algumas marcas. E é isso.